O presidente tem na cabeça dele, desde o início, os projetos estratégicos do governo dele para dentro do Brasil. E incluem, basicamente, duas regiões naturais, a Amazônia e o Nordeste. A Amazônia, com a sua grandiosidade, os problemas são macros, são de tratamento longo, e o Nordeste, que já estamos trabalhando lá. O presidente citou o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio é um sujeito fora do comum. Ele tem o Brasil, a infraestrutura do Brasil toda na cabeça. Muita gente dizia que o presidente não tinha programa de governo. Nunca teve programa de governo, porque a equipe que trabalhava nisso nunca acreditou em programa de governo. Acreditava em protocolo de intenções. Programa de governo sem ministro é mentira. O ministro que é nomeado e no dia seguinte recebe uma bula ou recebe um papel, uma receita do bolo, ó, esse aqui é o seu programa de governo, não pode ser ministro. É ele que tem que formular o seu programa de governo. Então a gente tinha uma série de intenções a serem cumpridas. E trabalhamos muito em cima disso com o presidente presente. A gente se reunia nas quartas-feiras, ele chegava às 7 horas da manhã, ficava até às 10 horas, nós colocávamos os pontos principais para ele e dali partíamos para ter um programa de intenções. Mas programa de governo, nós nunca acreditamos sem que houvesse ministros para formular o seu programa de governo. E nós temos excelentes ministros, nem me incluo nessa história aí não, mas temos excelentes ministros e a coisa, infelizmente, para muita gente, está dando certo. Acreditem que está dando certo, com toda a campanha da imprensa, não sei o quê. O meu grande termômetro é o seguinte, eu vou no mercado praticamente todos os dias, eu não ando com segurança em lugar nenhum, tá? Vou no mercado lá, quietinho, todas as vezes que sou abordado é para desejar felicidades, para cumprimentar o presidente, porque estão esperando que a coisa dê certo, porque façam tudo que estão fazendo, vocês são muito importantes. Eu nunca tive uma provocação, uma falta de educação dentro de um supermercado. Vou a restaurante, o que me chateia é ter que tirar 300 selfies, mas nunca tive... chega um ponto que, não aguento mais tirar selfie. Né? As crianças hoje já nascem com cara de selfie. Né? O cara treina o bebê, faz cara de selfie. Né? Então, eu vou em restaurante, eu às vezes nem almoço. A minha esposa fica pau da vida. Você não para, não sei o quê. Mas não dá para ficar dando bandeira nas pessoas. Então, nunca aconteceu, como acontece com um monte aí de próceres do Brasil, que são expulsos de restaurante, expulso. Nunca viajei de avião da FAB, só viajo de avião comercial. Entro, saio, nunca me aconteceu nada, nunca tomei vai em avião, pelo contrário, o comandante vem falar comigo. Então, isso aí é o grande termômetro do governo Bolsonaro. O dia que a gente for no lugar e começar a panaca, vocês não vão fazer nada não sei o quê, aí a gente começa a botar as barbas de molho. E para finalizar, sobre as políticas estratégicas, o Nordeste é a grande prioridade do governo. O presidente sabe que é o Nordeste que pode mudar o Brasil. As outras regiões tem um plano Nordeste, e é o Nordeste que pode mudar o país. Porque o Nordeste tem um potencial estúpido, principalmente turismo, principalmente a parte de agronegócio. O Nordeste está estourando. Então, o Nordeste, no momento que tiver água para todo mundo, tem que acabar com aquela história de ter o velhinho com o cabritinho morrendo, que não tem água porque tem seca. O presidente vai acabar com essa imagem. Essa imagem tem que sumir da história do Nordeste. Ele sabe disso. A Amazônia é muito mais complicada, mas ele já está anunciando medidas. E outra coisa, a Amazônia só vai mudar o dia que a vida dos povos da floresta, que é uma figura romântica, mudar, senão não vai mudar. E, finalmente, uma coisa que o presidente falou rapidamente, e tem sido uma das jogadas mais inteligentes dele, é a política externa. A política externa dos últimos governos foi desastrosa. O Brasil andou dando dinheiro para quem interessava ideologicamente agradar. Vergonhosamente escolhidos os países que ganharam dinheiro do Brasil e não pagaram. Estão aí as dívidas penduradas no BNDES para o governo Bolsonaro pagar. Tá? Então, isto aí não vai acontecer. E, com muita felicidade, o presidente escolheu. A viagem mais longa dele aconteceu agora. Aonde? Em 2 pontos que eu considero
dois dos três pontos nós da estratégia no mundo. O leste da Ásia, não só pela densidade populacional, mas pelo poderio bélico dos países que estão envolvidos e pela situação política, dali pega a China, Rússia, Indonésia, Austrália. Então, o presidente foi àquela área, Japão, foi àquela área para mostrar e aproximar o Brasil desses países. Uma política pragmática, que foi a política que o governo Geisel adotou à luz do ministro Saraiva Guerreiro, que todo mundo sabe que era um gênio em política externa. E ele não se furtou em buscar o que estava lá no passado esquecido e adotar uma política externa pragmática. Não tem nada de ideológico. Vamos atrás de quem pode comprar coisa do Brasil, ter uma balança comercial que nos favoreça e que nós possamos enriquecer. Nos interessa enriquecer e distribuir essa renda com a população. E o outro ponto, Oriente Médio. Oriente Médio é um barril de pólvora. Então, esse mundo árabe, que nós temos uma colônia árabe enorme aqui, e começaram a dizer que o presidente queria botar a embaixada em Jerusalém, que queria agradar a Israel. Israel é um país que nos interessa, porque tecnologicamente eles são muito bons. Nós temos que nos aproximar deles também, mas o mundo árabe não pode ser esquecido. E o resultado dessa visita agora ao Oriente Médio foi muito bom. Presidente, desculpa.